Você sente que algo está errado, mas não consegue provar. Ele diz as palavras certas, aparece nos momentos exatos, mas no fundo, sua intuição grita: isso não é amor. O que fazer quando o coração pede presença e o outro entrega apenas conveniência? Quando suas necessidades são ignoradas e você, pouco a pouco, se vê cada vez mais cansada, esvaziada, usada. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos nos domina de fora. Em outras palavras, o que você aceita calada hoje, amanhã se transforma em prisão emocional. E talvez esse relacionamento que te confunde tanto não seja sobre ele, mas sim sobre algo muito mais profundo. Uma ferida interna, antiga, que aprendeu a aceitar migalhas no lugar de afeto. Este vídeo não é sobre ele, é sobre você. Sobre enxergar o que está por trás do medo de perder, da vontade de agradar, da dificuldade de dizer basta. Vamos identificar os 5 sinais claros de que ele está te usando. Mas mais do que isso, vamos entender por que você permite esse uso e como sair desse ciclo com dignidade e consciência. A promessa é simples, mas profunda. Ao final, você terá um mapa interno para se libertar. Um processo de 5 passos para reconhecer, interromper e transformar esse padrão que te prende. Vamos da sombra à luz, da carência à autonomia, da dor à inteireza. A chave que você vai guardar: 3 palavras. Presença tem preço. Ele está ao seu lado, mas ausente em profundidade. Ele aparece, mas apenas quando convém. Ele te escuta ou só espera a sua vez de falar. Cada pergunta é um espelho e cada resposta um passo rumo à sua liberdade. A represa que sustenta esse tipo de relação começa com uma gota: o medo de ficar só. Mas quando você encara esse medo, quando aprende a se ver por inteiro, não aceita mais viver pela metade, porque o amor, de verdade, exige entrega mútua, não aproveitamento disfarçado de atenção. Você já sentiu que está sempre dando mais do que recebe? Que suas mensagens ficam sem resposta, seus pedidos são ignorados e sua presença parece útil, mas nunca essencial? Esse é o primeiro sinal de que ele está te usando. A troca emocional é desequilibrada. Você entrega cuidado, escuta, presença. Ele entrega silêncio, ausência e promessas vazias. Carl Jung nos alentava que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. Se você não percebe esse padrão agora, vai repeti-lo de novo, com outro rosto, outra voz, mas o mesmo vazio. Por isso, é urgente parar de romantizar desinteresse. Amor não deixa dúvidas. Amor não se esconde atrás de desculpas. Amor não aparece só quando precisa de algo. Neste ponto, faço um convite essencial. Pare agora e faça o quiz gratuito sobre sua vida amorosa. O link está na descrição do vídeo. As respostas que você busca podem estar apenas algumas perguntas de distância. Ao final do quiz, você vai entender melhor por que atrai esse tipo de relação e o que está por trás disso. O autoconhecimento é o primeiro ato de amor próprio. E aproveita, escreve nos comentários: eu aceito o amor. Simples assim, não é só uma frase, é uma declaração energética. O universo só envia o amor verdadeiro para quem se declara pronto para recebê-lo. E essa frase é como abrir a porta, como dizer: agora eu me escolho. Voltando ao sinal, repare se ele só aparece quando está entediado, carente ou em apuros. Se você é o porto seguro dele, mas nunca pode contar com o mesmo em troca. A sombra da dependência emocional faz você aceitar menos do que merece, porque parte de você ainda acredita que precisa ser útil para ser amada. Mas você não é um acessório na vida de ninguém. Você é inteira. E merece alguém que te veja assim. A função transcendente, como dizia Jung, acontece quando integramos o oposto. Nesse caso, a sua força de dizer não, mesmo com o coração dizendo sim. Esse é o começo da libertação. O segundo sinal de que ele está te usando é ainda mais sutil e, por isso, mais perigoso. Suas emoções são invalidadas. Sempre que você expressa tristeza, frustração ou desconforto, ele minimiza. Diz que você exagera, que está sensível demais, que não foi nada.
Aos poucos, você começa a duvidar da própria percepção. Pior ainda, quando você começa a pedir desculpas por sentir. Esse tipo de comportamento é um dos espelhos mais claros da dinâmica de projeção que Jung tanto explorou. Quando alguém não quer olhar para sua própria culpa, vergonha ou negligência, projeta a fragilidade no outro, e você, inconscientemente, assume essa culpa. Como se sentir fosse errado, como se querer ser ouvida fosse pedir demais. Mas escute com atenção. Você tem o direito de sentir tudo o que sente. Sentimento não precisa de autorização. Se você está ferida, não importa se ele acha que não foi nada. Importa que doeu em você. E isso basta. Relações saudáveis validam sentimentos, não os apagam. Porque onde há amor, há espaço para a dor do outro também. Essa invalidação emocional é uma forma sutil de silenciamento, um modo inconsciente de controle. Quanto menos você expressa, mais ele pode continuar agindo sem consequências. O silêncio, nesse caso, protege ele e adoece você. A repressão emocional vira um peso no peito, um nó na garganta, uma culpa que não é sua, mas que você carrega. Jung dizia que o processo de individuação exige coragem para confrontar a própria sombra. Aqui, a sombra não é só dele, mas sua também. O medo de confronto, a tendência de se calar para manter o equilíbrio, a ideia de que amar é suportar. Mas suportar não é amar. Suportar é sobreviver. E o amor, o verdadeiro, não se sustenta no silêncio de um dos lados. Reconhecer esse segundo sinal é como acender uma lanterna no meio da névoa. Você começa a enxergar que não está exagerando, está despertando. E esse despertar pode doer, mas também liberta. Porque quando você volta a confiar nas suas emoções, você volta a confiar em si mesma. E ninguém pode te usar quando você se vê com clareza. O terceiro sinal de que ele está te usando é a ausência de comprometimento real. Ele está ali, mas nunca por inteiro. Promete encontros, mas desmarca em cima da hora. Fala sobre planos, mas nunca age para concretizá-los. Está disponível apenas quando não há nada melhor. E você, aos poucos, se acostuma a ser plano B. Como se amar alguém significasse esperar eternamente por migalhas. Jung nos lembra que o amor só floresce quando o ego se rende ao verdadeiro encontro entre almas. Mas nesse tipo de relação não há encontro. Há conveniência, a presença intermitente e, o mais perigoso, há uma ilusão que mantém você presa. Porque você acredita que se esperar mais um pouco, ele vai mudar. Mas o tempo não transforma a ausência em presença. Ele apenas prolonga o sofrimento de quem espera demais. Neste ponto, uma escolha se impõe. Você continua se adaptando às desculpas dele ou se reconecta com o que você realmente deseja em um amor? Para te ajudar nisso, recomendo que você faça agora o quiz gratuito sobre sua vida amorosa. O link está na descrição do vídeo. É rápido, revelador e pode ser o primeiro passo para romper esse ciclo de espera eterna. E escreva nos comentários: "Eu aceito o amor". Essa frase tem poder. Ela é como um rito de passagem, uma senha cósmica que mostra ao universo que você está pronta para recebê-lo. E o amor verdadeiro só chega quando você declara que está disponível para recebê-lo. E essa escolha começa com palavras. Voltando ao sinal, ele evita compromissos claros, mas exige disponibilidade sua. Ele diz que gosta de você, mas não assume. Quer todos os benefícios de um relacionamento sem as responsabilidades. Isso não é amor, é utilidade afetiva. E o mais cruel, quanto mais você cede, mais ele se acomoda. Porque você ensinou que ele pode ter acesso à sua presença sem entregar a própria. Aqui a chave é inverter a lógica. Em vez de perguntar por que ele não se compromete, pergunte por que eu continuo aceitando esse meio termo. A resposta não está nele, está em você, em um lugar dentro que acredita que precisa ser fácil para ser amada, que precisa ceder, esperar, calar. Mas o amor que você merece não exige diminuição,
exige presença, mútua escolha, verdade. Jung dizia que o verdadeiro encontro só acontece entre duas pessoas inteiras. Então talvez a missão agora não seja fazer ele mudar, mas você se reencontrar com a sua inteireza. Porque quando você se escolhe, o outro aprende ou se afasta. E em ambos os casos, você vence. O quarto sinal de que ele está te usando é quando tudo gira em torno dele. Suas conquistas, suas dores, seus problemas. Ele fala, você escuta. Ele precisa, você está lá. Mas quando é sua vez de compartilhar algo, ele desvia, se irrita ou simplesmente não demonstra interesse. É como se a sua existência fosse um recurso a serviço da dele, e não um espaço de troca verdadeira. Jung dizia que a verdadeira intimidade surge quando duas pessoas reconhecem a alma uma da outra. Mas nesse tipo de relação, o que existe é assimetria emocional. Ele quer ser visto, mas não vê você. Quer apoio, mas não apoia. Quer atenção, mas não oferece. E você, por medo de perder, assume o papel de cuidadora, conselheira, psicóloga, tudo menos mulher amada. Esta inversão acontece de forma quase imperceptível. No começo, você se sente útil, importante, presente, mas com o tempo percebe que está desaparecendo de si. Não fala mais sobre o que sente porque ele nunca pergunta. Não celebra mais suas vitórias porque ele desdenha ou muda de assunto. Você vai se apagando. E no lugar da alegria de partilhar, cresce uma solidão abafada. Esse é o ponto onde a projeção se intensifica. Você passa a acreditar que ele é frágil, que precisa de você, que não pode deixá-lo agora. Mas será que é amor ou culpa? Será que é cuidado ou um medo antigo de ser rejeitada se não for útil? Aqui a sombra se manifesta como um padrão inconsciente. Amar é servir, suportar, salvar. Mas amor não é salvação. Amor é reciprocidade. Esse sinal é traiçoeiro porque se esconde atrás da compaixão. E quem tem um coração sensível tende a confundir amor com renúncia. Mas a linha entre cuidar e se anular é tênue. E atravessá-la sem perceber é perder-se. Jung dizia que a individuação exige a morte simbólica de antigos papéis. E talvez esse papel de cuidadora incansável já tenha cumprido seu ciclo. É hora de se perguntar, quando foi a última vez que você se sentiu vista por ele? Que ele realmente se importou com algo seu, sem virar a conversa para si? Se a resposta te dói, não fuja. A dor é a bússola que aponta para onde há desequilíbrio. E reconhecer isso é o início da cura. Porque só quem se vê pode exigir ser vista. E esse é o verdadeiro começo do amor próprio. O quinto sinal de que ele está te usando é a falta de interesse genuíno na sua essência. Ele pode elogiar sua aparência, admirar sua leveza, até dizer que gosta de estar com você. Mas quando você mostra suas camadas mais profundas, suas crenças, seus medos, seus sonhos mais íntimos, ele se retrai, muda de assunto ou simplesmente desconsidera. O vínculo fica raso, o envolvimento superficial, a conexão ausente. Carl Jung afirmava que somos seres complexos, compostos de luz e sombra, e que o verdadeiro encontro só acontece quando alguém reconhece o outro por inteiro. Mas quando o outro só se interessa pela parte que lhe serve, não é você que ele deseja, é a função que você cumpre. O corpo que agrada, a companhia que distrai, a validação que alimenta seu ego. Esse tipo de relação é como um espelho opaco. Você se olha, mas não se vê. Sente que precisa manter um personagem para ser aceita. Esconde opiniões para evitar conflito. Dissimula dores para não pesar o clima. E no fundo, há um cansaço constante. Porque sustentar um falso eu consome sua alma e, mesmo assim, não garante afeto. É nesse ponto que muitas mulheres se perdem. Tentam ser a parceira ideal,
na esperança de que isso traga reconhecimento. Mas a verdade é dura. Quem só enxerga o que lhe convém nunca verá você por completo. E o amor, para florescer, precisa da inteireza, precisa da alma nua, do riso espontâneo, mas também do choro verdadeiro, da viveza e da densidade, do tudo. E aqui deixo um convite simples, mas poderoso. Comente: eu aceito o amor. Porque aceitar o amor não é só desejar alguém, é declarar para si e para o universo que você está pronta para ser vista por inteiro, que não quer mais relações pela metade, conexões por conveniência, afeto condicionado. O amor que chega depois dessa frase é diferente. Ele não exige máscara, ele reconhece essência. Jung nos ensinou que o inconsciente coletivo nos prende a papéis e repetições. Mulheres que se anulam, homens que controlam, relações desequilibradas travestidas de romantismo. Mas ele também dizia que é possível romper, que há um ponto em que a alma não aceita mais viver no automático. E quando esse ponto chega, tudo muda. O momento em que você percebe que está sendo usada também é o momento em que você pode escolher se libertar. Mas essa libertação não acontece apenas com decisões externas, como terminar, se afastar ou bloquear. Ela começa internamente, com uma reconfiguração profunda do seu valor. Porque quem sabe o que merece não negocia com quem oferece migalhas. Carl Jung dizia que o encontro com o self, o nosso eu mais profundo e verdadeiro, é inevitável para quem busca sentido. E é nesse encontro que você percebe: não é sobre ele, nunca foi. É sobre o espelho que ele representa, sobre a parte de você que ainda duvida que pode ser amada por quem realmente vê, escolhe e permanece. Por isso, quero te fazer um convite direto. Faça agora o quiz gratuito sobre sua vida amorosa. Ele vai te mostrar com clareza qual padrão você está repetindo, de onde ele vem e como sair disso com mais consciência. O link está na descrição do vídeo. Responder a essas perguntas é como acender uma lanterna na escuridão da sua história afetiva. E se essa jornada faz sentido para você, escreva nos comentários: eu aceito o amor. Essa frase tem força porque declara ao universo e a si mesma que você está pronta para ser vista por inteiro, que não quer mais relações pela metade, conexões por conveniência, afeto condicionado. O amor que chega depois dessa frase não exige máscara, ele reconhece essência. O processo de individuação, como ensinava Jung, é uma travessia. Exige deixar para trás velhas versões de si para nascer de novo. E essa renúncia dói sim. Dói se afastar de alguém que você queria que fosse real. Dói aceitar que aquilo que você sentia não era recíproco. Mas essa dor é sagrada, é a porta para o novo. Porque a dor da lucidez é passageira, mas a dor de continuar cega é eterna. E quando você escolhe enxergar, algo dentro muda. Você deixa de esperar por mudanças que nunca vêm, de justificar atitudes injustificáveis, de insistir em promessas que nunca se cumprem. Você se levanta, não contra ele, mas por você. Esse é o ponto de virada, o instante em que a mulher ferida dá lugar à mulher desperta, que não precisa mais provar seu valor, que não se curva para caber, que não implora por atenção, porque ela sabe, amor de verdade não precisa ser pedido. Amor de verdade encontra quem já se escolheu. Quando você entende que está sendo usada, algo se rompe. Mas não é o amor, é a ilusão de que se você se esforçar o suficiente, ele vai perceber seu valor. A ilusão de que o problema está em você. A ilusão de que aceitar menos é melhor do que ficar só. E essa ruptura, por mais dolorosa que seja, também é uma libertação, porque abre espaço para um novo tipo de relação, aquela que começa dentro. Carl Jung falava que o inconsciente coletivo nos prende a papéis e repetições, mulheres que se anulam, homens que controlam, relações desequilibradas, travestidas de romantismo.
Mas ele também dizia que é possível romper, que há um ponto em que a alma não aceita mais viver no automático. E quando esse ponto chega, tudo muda. Você começa a se perceber, começa a dizer não, começa a sentir raiva e entende que raiva é também um grito de amor próprio. Começa a querer mais, não mais coisas, mais verdade, mais reciprocidade, mais profundidade. E é nesse momento que o jogo vira. Você para de tentar ser escolhida e começa a escolher. É quando você escreve, eu aceito o amor. E essa frase, dita com o coração, ecoa no universo como um decreto, um basta, um novo começo. Não é só comentário, é símbolo, é coragem. É uma promessa silenciosa de que você não vai mais mendigar o que merece viver em abundância. Porque aceitar o amor não é esperar que ele venha de fora, é cultivá-lo dentro até transbordar. É cuidar da sua ferida, da sua história, do seu silêncio. É se tratar com a mesma paciência que você sempre ofereceu aos outros. Parar de implorar pelo que deveria ser óbvio. Jung nos lembrava que, onde o amor reina, não há vontade de poder. E onde o poder predomina, o amor está ausente. Então, se o que você vive é um jogo de controle, ausência e manipulação, já não é amor. E declarar que você aceita o verdadeiro amor é a primeira ação para sair desse ciclo. Escreva, declare, deixe visível, porque o universo respeita quem se respeita. E quem se respeita começa a atrair relações à altura da sua alma. Chegamos ao ponto mais importante dessa jornada, a reconstrução. Após reconhecer os sinais, atravessar a dor da consciência e romper com o ciclo de uso emocional, é a hora de se perguntar: quem sou eu quando não me abandono por ninguém? Essa é a pergunta que dá início ao novo. Um novo que não depende de ele mudar. Um novo que começa dentro e reflete fora. Carl Jung dizia que só nos tornamos verdadeiramente livres quando integramos nossa sombra, nossa luz, nossos desejos e medos. E o que isso significa na prática? Significa que você pode e deve parar de aceitar relações baseadas na sua fragilidade e começar a atrair relações que reconhecem sua força, sua voz, sua alma. Para isso é essencial que você conheça melhor os padrões que vêm guiando sua vida amorosa. Por isso te convido mais uma vez a fazer o quiz gratuito. O link está na descrição do vídeo. Esse pequeno passo pode revelar grandes verdades. Pode mostrar por que você repete certas histórias e como mudar isso agora, com mais consciência e amor próprio. E escreva com firmeza e coração: eu aceito o amor. Essa frase colocada nos comentários é mais do que um gesto simbólico. É um alinhamento vibracional. Uma afirmação de que você está pronta para viver algo diferente. Não mais relações que sugam, mas encontros que curam. Não mais laços que machucam, mas vínculos que florescem. A síntese de tudo o que vivemos até aqui pode ser dita em 7 palavras. Amor próprio é o início de todo amor. Quando você se escolhe, o mundo muda, as pessoas mudam, a energia muda, e você percebe que, no fundo, nunca foi sobre ele, sempre foi sobre como você se via. E agora você se vê com clareza. Esse é o convite ao próximo nível, um nível onde você não precisa mais se moldar, se calar, se reduzir, onde você não precisa mais esperar ser escolhida, porque já fez a escolha mais importante, a de ser inteira, a de ser você, a de viver com verdade.